Olá, tudo bom? Faz um tempo que eu não gravo vídeo, né? Eu fiquei bem mal a última vez. A minha voz ainda tá pagando preço por tantos dias de tosse. Mas finalmente sai esse vídeo, que é um vídeo que não é sobre RPG, não é sobre... É sobre RPG, vai. Mas indiretamente. Não é sobre card game, não é sobre game design, não é sobre board game. É um vídeo que na verdade é uma proposta para você que é ilustrador, para você que é ilustradora, para você que é ilustradure, para você ou para alguém que você conhece. E esse vídeo então ele é uma proposta porque eu estou caçando para fazer uma commission, uma arte, né? Um pôster que eu quero fazer. Eu já fiz isso no passado, de pagar um artista para ter uma arte que eu gosto. É uma coisa que infelizmente eu não tenho grana para fazer toda hora, mas dado o tema que está aí na descrição do vídeo, dá para entender, se você é RPGista, por que eu tô afim de ter um pôster muito oh my god, fucking awesome, tipo, sobre os personagens do meu primeiríssimo grupo de RPG, quando eu conheci RPG lá em 93, 94. E esse vídeo então ele é mais ou menos um briefing, também uma revisita ao passado e os concepts que eu acabei fazendo, né? Se eu desenhasse tão bem, eu fazia o pôster, né? Mas eu tô estudando ainda e não sei se vou chegar no nível que eu gostaria de chegar. Mas antes de descobrir se isso vai rolar ou não, eu quero ter o pôster e ver uma arte muito legal. Dito tudo isso, eu acho que vale a pena a gente começar pelas referências, né? Qual é o estilo de arte que eu estou buscando nessa commission? E o título do vídeo tá válido, tá? Realmente, eu estou disposto a pagar R$1.000, né? Por essa arte aí feita digitalmente, numa pegada comics, colorida e com as especificações para já estar num tamanho legal para não estourar quando eu for imprimir isso num A2 para fazer um posterzão bonitão para pôr aqui na minha parede. Então, vamos começar do começo? São as referências. O que eu estou buscando, o que eu curto tanto de estilo de arte, né, para fazer essa commission. Então aqui eu fiz um mood board, né, para aproveitar não só para o vídeo, mas para poder mandar para essa artista, que se Deus quiser eu vou encontrar e vai ser muito da hora, tá? Então os estilos de arte que eu curto estão aqui na tela. Eu vou dar um zoom. O primeiro de todos, com certeza, o Sr. Joe Madureira, né? Aqui a resolução dessa imagem está um pouco abaixo. Hoje em dia essa arte agora está fazendo muito sentido para muita gente, né? Porque a gente agora já está na segunda temporada de Critical Role, que na verdade é Vox Machina, né? O Critical Role é o programa, né, de YouTube com o Matthew Mercer e o pessoal todo lá. E essa arte aqui já tem, sei lá, uns 3 anos, 2, 3 anos que eu tenho ela aqui na minha máquina guardada, que é o Joe Madureira desenhando o grupo, né, do Vox Machina, né? Então, se você estiver reconhecendo esses personagens, não é à toa que você está vendo ali o Scanlan, né? Você está vendo o Grog, enfim, todo mundo, né? Vex. Então, Joe Madureira é uma referência assim muito forte. Eu adoraria achar um ilustrador nessa pegada, nesse estilo. E eu peguei essa arte para pôr no mood board porque o Joe Madureira é muito conhecido pela sua fase de X-Men, né? Que eu adoro, enfim, conheci assim, né? Mas essa arte aqui eu acho que é uma ótima referência. Então, Joe Madureira, primeira referência. Aqui do lado do projeto dele, o Battle Chasers. Mas Joe Madureira realmente é uma baita de uma referência, tá? Do outro lado, a gente tem outros 2 personagens, tá? Eu acho que também é impossível não falar de Derivados, embora eu acho que eles tenham um estilo, embora aproximado, seja muito da hora, eu adoro. Um deles é o Humberto Ramos, o mexicano Humberto Ramos, que desenha para Marvel há tanto tempo, né, que tem uma das runs maravilhosas com o Homem-Aranha. Tá aqui o Humberto Ramos aqui sinalizado aqui, né? Ó, 2 vezes, né? Aqui com X-Men e aqui com um Noturno só dos X-Men, né? Humberto Ramos, então, uma referência muito forte. Eu também sou um apaixonado pelo Chris Bachalo, né?
que eu também não sei se é mexicano, o Chris Bachalo, tá, gente? Eu não faço ideia. E o Chris Bachalo, pra mim, é um estilo de arte que já é mais estilizado ainda do que o do Joe Madureira. Mas, cara, eu sou louco e eu tenho uma mini medalha na minha vida que, muitos anos atrás, eu meti o louco e mandei um e-mail pro Chris Bachalo. Ele já desenhando na Marvel. E o cara respondeu pra mim e toparia fazer uma commission. E na época, né, óbvio, um preço muito alto. E eu falei, nossa, que pena que eu não tenho grana pra pedir pra desenhar. Ia ser muito foda ter uma arte do Chris Bachalo. Então ele é uma outra referência, tá? Um outro artista que eu acabei achando aqui na internet, né? Se você ver esse anãozinho aqui, ó, e ver esse undead aqui, ó. Então, outro artista, e aqui nesse corte já vou direto pro Instagram dele, é o Max Dunbar. Cara, a arte desse cara aqui é inacreditável, bicho. É inacreditável, tá? Então, também vai nessa linha. Então, tá bem claro que é comics, né, que eu tô caçando. Uma linha aí com inking, né, com traços, né. Eu acabei esbarrando aqui e eu fiquei impressionado, assim, com o desenho desse cara. E é um estilo que eu adoraria ter esses personagens do primeiro grupo de RPG também, no estilo dele. Muito foda. Pra encerrar, eu nem sei o nome do artista, né, da capa aqui, que é o pessoal que... Eu não sei quem é esse artista ou essa artista que desenha no estilo do Pathfinder. Não é o meu favorito, tá? De todos aqui é o menos, né? Então a gente tem essa arte aqui. Se você souber o nome do artista ou da artista que tem esse traço aí, que desenha Pathfinder, os livros e tal, dá pra ver que é bem o mesmo estilo. Deve ser com certeza o mesmo artista. Deixa nos comentários, beleza? Enfim, então esse aqui é o moodboard que, enfim, pretendo mandar aí pro artista. E aí agora a gente vai para um mundo bem menos competente. E esse mundo é o mundo dos concept arts que eu acabei criando aqui para os personagens. E eu acho que é o miolo desse vídeo. E eu acho que vale a pena dar um contexto, tá? Esses personagens, eles foram jogados no primeiro grupo de RPG que eu tive, quando eu era jogador. Dito tudo isso, esses personagens não mudam o fato de que, assim, ficaram na minha cabeça por muitos anos, porque foi assim que eu conheci RPG. E eu conheci RPG jogando GURPS. Então meu primeiro grupo, ele não foi um grupo de Dungeons and Dragons, ele foi um grupo de GURPS Fantasy. Mas tudo bem, porque na verdade se eu tiver que um dia revisitar esses personagens e homenagear eles, eu, sei lá, escrevo um livro. Então, vamos do começo. Então aqui eu fiz um rabisquê, uma bagunça absurda, para primeiro tentar entender um pouco uma composição, né? Tá bem bagunçado, né? Então os inimigos aqui em primeiro plano, enfim, os personagens dispostos, e até uns easter eggs de colocar tinha um personagem que era um gigante lá no fundão, e tem um personagem que era tipo um anjo, então ele lá no fundão também, mas assim, não desenhado, né, com detalhes, mais como background, né? Então, eu vou começar do começo, que eu acho que assim, vou falar do meu próprio personagem, o personagem que eu tinha no começo. Então, o concept dele aqui, gente, é esse aqui, tá? Então, esse é o concept do personagem que foi o meu primeiro personagem RPG. Ele era assim? Claro que não, eu dei uma evoluída no visual dele e peguei aqui as primeiras informações que eu tenho, né? Que infelizmente eu não tenho todas as fichas, ficou só uma ficha toda borrada que quase não dá pra entender nada, um desenho, mas eu tenho de memória o que eu pretendia. Então, esse aqui é o John Crawlstar. Então, o John Crawlstar, eu estou escrevendo uma história sobre cada um deles e tal. Ele é um Ranger, então meu primeiro personagem foi um Ranger. E aí é o diferencial deles, então os personagens tudo tem uma pegada meio supers, é meio maluco, tá, gente? Então o John, ele tem esse peitoral, e aí aqui na lateral ele tem uns suportes para guardar diferentes, eu estou chamando agora de soul shards, né? São cristais espirituais que ele coloca aqui nessa peça aqui no peitoral, e a partir dali ele ganha habilidades daquela criatura, tá? É uma pegada assim, se a gente parar pra pensar, é uma pegada meio Sakura Card Captor, sei lá, Pokémon, enfim, Homem de Ferro, né? Então essa aqui é uma peça que seria, ela é uma cúpula que abre e fecha, né? Tá vendo? Tem uma pálpebra aqui. Aqui é o corvo, né?
Então aqui seria tipo com as habilidades do corvo e tal. Então esse personagem, esse Ranger, o diferencial dele é esse, né? Ele tem esse uniforme por baixo que é para homenagear uma coisa que eu vi, eu dei muita risada quando eu aprendia, tava conhecendo RPG. Eu achava que o Ranger era tipo o Ranger do exército, então eu achava que eles eram militares e tal, e militares que sabiam entrar na mata e tal. Eu tinha essa noia da palavra Ranger e ficava muito atrelado a isso, né? Então, para homenagear isso, vendo também o desenho inicial dele lá, que eu fiz com 13 aninhos, ele vai ter esse uniforme aí, lembrando a história de que ele fez parte de uma tropa de Rangers e tal, enfim, dando seguimento a essa acepção, a essa concepção do que é a palavra Ranger. Ele tá mais envelhecido, coloquei ele com um cigarrito na boca, porque, enfim, eu sou fumante, e eu acho que ficava interessante porque ele era um personagem totalmente idealista, e ele vivia sofrendo com a visão de que ele andava num grupo de gente que não era herói, né? O pessoal tinha... Cara, a gente tinha 14, 15, né? Eu tinha 13 anos, imagina, eu comecei a jogar com 13. Imagina um monte de moleque de 13, 14 anos. Os mais velhos, né? Os mais velhos da gente tinham 15 anos, olha só. Então, cara, todo mundo era hack and slash, sair matando todos os personagens e NPC, só discutia dinheiro e tal. Não tinha nada de honra, nada disso, né? Então, mas eu era um idealista já, molequinho pivete. Então, acho interessante ele ter essa quebra e mostrar ele numa pegada. Eu acho que o conceito dele, falando um pouco do John agora, né? Tirando essa parte da armadura, que ele tem esse peitoral que cria diferentes habilidades pra ele. Eu fiz um outro desenho que eu vou mostrar. Eu acho que a pegada é que ele virou um caçador de monstros. Ele tem esse arsenal de diferentes cristais que ele pode utilizar, né, através desse peitoral. Tem uma história super legal de que, na verdade, o peitoral que eu tinha colocado lá na época era porque o GURPS tem áreas pra você bater, então eu queria só proteger o peito para não tomar no coração, né? Então, transfigurei isso para um gadget, né? Um pedaço de armadura arcana que traz um significado de que um dia isso aí já foi uma armadura completa de um paladino muito absurdamente forte e tal, e ele tem só esse pedaço aí, né? E aí acabou conseguindo utilizar com outros artefatos. Se você olhar aqui, ó, as joelheiras tem os cristais, ele tem um bracelete, uma cotoveleira, que é para poder de fato serem aparatos para empurrar então essa energia para realmente tomar o corpo dele, né? Para ele poder ter esses poderes aí, né? Dependendo da criatura que ele invoca ali, tá? Então aqui do lado é onde ele guarda então esses diferentes disquinhos e tal, e é onde ele guarda também escudos miniaturizados ao melhor estilo Homem-Formiga. Então ele tem uns escudos que ficam parecendo no tamanho miniaturizado e com um peso menor, ficam parecendo disquinhos assim, sei lá, né, sei lá, disquinhos de 20 centímetros, 30 centímetros, 25 centímetros de diâmetro. Então ele guarda ali do lado. Então ele tem os escudos, o escudo que ele mais tem amor e carinho, porque o personagem originalmente tinha um escudo, por razões nada incríveis. Então o escudo que ele guarda com mais carinho é o que tem realmente o símbolo dos Rangers da Fronteira, que basicamente ele é um dos últimos, né? Eu cruzei também um pouco a história do John agora, isso não era original quando eu era moleque, de um filme que eu adorei quando era moleque, comprei o filme recentemente, reassisti, que é o Crepúsculo de Aço. Duvido que alguém no vídeo saiba que filme é esse, mas reassisti recentemente, não é tão ruim assim, e achei interessante. E aí, pra fechar o John aqui, né, esse cabo aqui de arma e o outro cabo que tá ali do lado. Então vou dar um zoomzinho aqui. Então, na verdade, eu quis evoluir tanto a questão do peitoral quanto ao único item mágico que esse cara recebeu, porque ele jogou muito pouco tempo, né? Tinha um amigo só que mestrava, e mestrava pro grupo. Quando eu conheci RPG, tava mestrando, aí ele rapidamente parou de mestrar e me colocou pra ficar mestrando o tempo inteiro pra ele jogar, né? Foi uma beleza pra ele. Então, eu tava começando, ele me deu um item mágico que era uma adaga espiritual, né? Uma adaga que corta espíritos. Era só isso, tá? Isso em 1993. Então imagine você que lê X-Men, como eu dei risada quando eu vi uma adaga espiritual na mão da Pixie,
uma das X-Men. Eu falei, nossa, tá, beleza, essa ideia chegou em algum outro lugar. Então ele tinha uma adaga espiritual, ela tá aqui, e ela vai ser transfigurada como uma coisa meio Thundercats. Então ele acaba descobrindo 20 anos depois que essa arma, na verdade, que é uma adaga espiritual, que ele só achava que só servia para machucar seres assim fantasmagóricos e tal. Ela na verdade era uma versão menor de uma espada, então ele consegue finalmente destravar, ela vira uma espada. E aí esta arma, ela tem um fogo, uma coisa meio Jedi assim, uma luz muito forte, e ela é capaz de cortar não só seres incorpóreos e espirituais, mas assim, de fato machucar o espírito das criaturas que essa arma machuca quando ela vira espada. Do outro lado, o mesmo princípio dessa coisa de crescer, né, de portátil, retrátil, para um arco. Então era uma arma irmã, tá? Bom, vamos seguir para o próximo personagem. Com certeza, esse cara aqui, ele marca assim demais esse grupo, tá? Então esse personagem aqui é o Stingray Korath, ou Stingray Korath, não sei. Eu lembro que ele fala Stingray Korath. Então o Stingray, cara, ele era o fruto de um brother do colégio que ele adorava combos. Ele queria um personagem muito forte e ele fazia tudo pra achar lá a saída em pontos, pra achar um personagem muito forte, que levava o pessoal a ficar em discussões incríveis. Então, é too much, talvez você estiver vendo, mas eu adoro, tá? Eu gosto pra caramba porque eu lembro com muito carinho. Então ele basicamente, gente, o conceito dele é como se ele fosse um gladiador, que é um homem tigre, usando uma armadura de placas, e como as patas, né, do tigre não permitem ele segurar uma espada, como ele ficava discutindo tanto na época, ele tem umas lâminas para trás que vão ser um desafio em design para entender como é que faz para isso ficar utilizável, né? Porque aqui no desenho, para mim, já ficou muito claro que esse cara ia viver se cortando, ou se furando, ou batendo em alguns lugares. Imagino que tá aí um desafio pro ilustrador, né? O Stingray, então, é essa maluquice, que é um homem tigre, que é uma máquina de matar. Ele tinha sanguinolência de defeito, ele entrava em fúria, matava todo mundo. Eu cheguei a fazer um estudo aqui do elmo dele, ó, do elmo passar a poder abrir, tá vendo aqui, ó, tá? Se você não gostou dos desenhos que eu tô mostrando, gente, que bom, porque dá pra entender porque eu tô pagando um artista profissional pra fazer, embora eu esteja no caminho pra chegar lá. Tomara que eu chegue logo. E aí a loucura que tinha nele é que essa armadura, né, aqui é o desenho original do brother, tá? Do André Amaral, que tinha o personagem, e graciosamente agradeço muito o cara, velho. Não sei se ele vai ver esse vídeo. Ele mandou pra mim o desenho. Ele foi lá na casa dele, buscou no meio das coisas guardadas, né? Imagina, né? Com família e tal. Foi lá, meu. Então agradeço imensamente, viu, mano? Ter enviado essa arte pra dar inspiração aqui, porque é muito legal ver o desenho original pra poder dar uma tradução. Então, era um cara que é praticamente um gladiador, né? Um lutador incrível, exímio, uma coisa assim, matava trocentos caras ao mesmo tempo, dava muito dano, regenerava, porque tinha regeneração. E a força do Homem-Tigre era a mais alta que tinha no GURPS Fantasy. Então ele virava Homem-Tigre porque ficava com uma força sobre-humana, né? Uma ST-36, um bagulho assim. Então, ele respondeu na época de uma maneira muito criativa. Os caras falavam, não tem como você usar uma armadura de placas. Como é que essa armadura vai funcionar na hora que esse cara dobrar de tamanho tipo Hulk? E a resposta dele foi maravilhosa. E ele fez isso quando tinha uns 15 anos, mano. 14, 15 anos. Falou, borracha. Ele vai ter tiras de borracha que vão permitir que a armadura continue no corpo dele e se expanda junto com, né, o corpo dele, que vai crescer absurdamente. Então esse personagem aqui com certeza vai ser alto, vai ser grande, vai ser uma coisa assim meio... um pouco menor, mas meio Colossus, né, no sentido de proporção, Colossus dos X-Men. E ele tem essa parada aí, esse elmo. Eu quis fazer essa grade dessa maneira aqui pra brincar com a ideia dele, tipo, pôr medo nos caras, porque aqui, né, é difícil de entender. Achei legal a ideia, de repente, de fazer sombra e só o olho dele aparecer. Eu vou mostrar um outro desenho aqui agora. E esse lance da armadura, tá? O que eu gostei pra caramba também, tipo... Porque senão todo mundo ficava com cara de cavaleiro completo. Aqui no desenho, o primeiro desenho dele original, ele tinha colocado o cara com as pernas à mostra. E
e essa peça aqui de pelo, tipo na pegada do He-Man. Eu acho que vai ficar muito foda, dá um ar de selvageria, dá uma quebrada na armadura, né? Não ficar uma coisa tão dura. Então assim, eu acho que o geral aqui, que é uma coisa, um cruzamento de gladiador com uma coisa meio Mad Max, meio He-Man, cara, eu acho que é nessa pegada, né? E eu imaginei alguma coisa do tipo essa parte da armadura de escamas, essa loriga de escamas, né? Eu pensei numa coisa que podia ser muito foda, que era tipo, à medida que ele cresce, ela vai abrindo assim, sabe? Porque ele era um personagem muito forte e ele era tipo, a ideia dele era pôr terror nos caras, ele realmente conseguia massacrar inimigos numa velocidade muito alta, era quase um Wolverine gigante. Então acho que fica legal essa ideia de abrir assim, os caras têm uma esperança de que vão conseguir machucar ele e descobrir que foi uma péssima ideia tentar enfiar uma arma na barriga dele. Então esse é o Stingray. Próximo personagem é a Annie Roger. A Annie não tinha nada de original, né? Ela era uma elfa maga que tinha arco, porque na época tinha o fliperama do Dungeons and Dragons, né? O primeiro. E aí tinha uma elfinha lá, tinha a elfa. E aí o Carlos lá, que na época jogava lá com a gente, ele fez a elfinha do jogo. Então eu tentei pôr um pouquinho de personalidade, mas dá pra ver nitidamente, se você jogou o Dungeons and Dragons, o fliperama de beat'em up, você vai falar, cara, é uma versão da elfinha. Não tem muito segredo aqui, tá, gente? Quis colocar algumas coisas aqui. Eu gosto desse desenho, tá? Não vou mentir que eu sofri pra fazer ele. E eu gosto dele, mas não acho que tá no nível que eu queria pra ficar num pôster na parede. Eu não sei se tem um problema de autoimagem, enfim, mas assim, tá longe de chegar onde eu queria, né? Então, mas eu gosto dele, tá? Então ela tem aqui a espadinha curta dela aqui atrás. Ela andava mais com cajado, mas como a gente tem um outro mago e o pôster, eu acho que é legal trazer nuances dos personagens. Eu vou deixar ela com arco, né, e a capa. E eu achava legal a ideia dela. Eu lembro que no desenho original dela, ela usava um vestido com botas, né? Ela não usava uma armadura, também não usava uma roupa, sei lá, tipo, meio super-heroística. Ela usava um vestido de tecido, né, até a metade da coxa, e usava botas, né? Eu decidi, assim, eu lembro que ele, enfim, né, adolescentes, fazia muita piada, assim, com a coisa dela ser uma elfa sexy e tal. E eu acho que o pôster não vai ter como agregar nada explorando esse lado do personagem. Nunca tive problema nenhum com personagens que são sexys ou que não são, ou que utilizam isso como arma ou que não usam. Mas eu falei, no pôster não vai dar, porque senão vai estar. Eu quero fazer uma cena de luta e aí eu vou fazer o que? Ela fazendo biquinho, mostrando o decote. Então não fez muito sentido na minha cabeça. Então no concept dela tem essa parada aqui, tá? Eu acho que faltou aqui colocar de repente o Grimório, né? O Grimoire dela. Porque ela era uma maga, né? O personagem principalmente era um utilizador de magias, mas ela era uma boa arqueira. Ela tinha um arco, que se eu não me engano era um arco curto. Talvez possa ser retomado como um arco curto. Aqui eu quis desenhar um arco longo. Mas essa é a ideia, tá? Não tem muito o que falar aqui. Espero que você tenha curtido o concept aí, mano, né? Fiz com o maior carinho aqui. Ela tinha até a coroazinha aqui, ó. Até a coroazinha eu coloquei, uma tiara com um cristal, enfim, né? No sentido de que ela evoluiu e ela conseguiu algumas paradas mágicas. Então essa tiara seria mágica, né? O bracelete, né? Aqui a fivela do cinto e a espada. Bom, o próximo personagem, esse cara que tá aqui na minha frente, é um dos conceitos que eu acho que, pra mim, na época passou assim meio que batido e ficou assim cravado no meu inconsciente de uma maneira muito forte. Esse aqui é o Darkfire. Então o Darkfire, ele foi criado na época, a gente, né, com aquela babaquice de adolescente que a gente tem, ficava uma rivalidade. Então todo mundo, a gente ficava, porque é uma versão de Stingray, né? É uma versão de Stingray. Cara, na verdade, hoje fica muito claro pra mim. Hoje não, né? Isso aqui tá agarrado na minha memória há tanto tempo. Eu não vi o desenho original da planilha do Thiago. E acho que tá bem próximo do que era no desenho, porque ficou marcado na minha memória. Imagina, isso aconteceu faz 30 anos, gente. Por aí, 30 anos. E a ideia é um personagem que ficou ele é prisioneiro dessa armadura. Então é uma coisa que remete àquele
Homem da Máscara de Ferro, né? Ele é prisioneiro, ele não pode tirar essa armadura, né? E ele era um personagem que misturava essa coisa meio de Fighter Mage e tinha essa parada de magias de fogo. Então ele era o Darkfire. Tô escrevendo lore, aliás, acho que um dos lores mais legais, assim, agora que eu tô escrevendo aqui para recontextualizar esses personagens, revisitar e tal, eu acho que é o dele, né? Depois eu acabo fazendo um vídeo para contar as histórias. Se vocês acharem legal, deixa nos comentários. Então o visual dele, cara, é um cara com uma armadura, essa armadura preta, que acaba ganhando cores por reluzir a luz do fogo, um cinturão que no final eu acabei dando uma contextualizada. Eu acho que a armadura dele original não tinha esse cinturão, mas eu fiz o desenho com tudo assim. Eu falei, não, acho que é legal ter um ponto focal, ter alguma coisa para quebrar, assim, dividir o tronco e a parte de baixo, tentar equilibrar o personagem como um quadrado com duas espadas, né? E ele tinha essa parada muitos anos antes, tá, gente? Chupa essa. O Thiago tinha tido essa ideia muitos anos antes, em 1994, de lâminas que saíam ali por cima, né? Então, chupa essa aí, Assassin's Creed. Esse cara teve essa ideia muitos anos antes. Então, ele tinha essa parada dos gládios, né? Que eram espadas curtas. Você não sabe o que é um gládio? Se eu não me engano, ele tinha até gládios para ele usar mesmo na mão. Não tô lembrado, mas ele tinha esses gládios que saíam da mão. E eu quis criar uma coisa aqui, um flavor, né? De que não era só pelo fato de ser cool, de ser legal, de sair meio Wolverine. Era o fato de que isso saindo da armadura, essas lâminas pudessem sair incandescentes, assim, sabe? Uma coisa meio... Então esse é o Darkfire. Não é o rosto dele, então é a máscara, né? Então aqui, ó, é a máscara. Eu tentei desenhar aqui atrás, ó, os olhos dele, tá vendo? Tem muito pouquinho aqui de pele desenhado, ó, porque uma sombra pura, né, e tal. Então é uma máscara. Eu acho muito foda, assim, ele ter esse rosto. Eu quis fazer uma coisa assim meio, sei lá, uma coisa meio grega, assim, meio Kratos, sabe? Sei lá, pensei numa parada assim. E ele tinha esses espinhos na cabeça, isso eu lembro bem. Acho que ele tinha esses espigões na cabeça. Mas eu achei que ficou fazendo falta de verdade ter uma peça lateral aqui, uma parada assim meio... Lembrando aqueles patterns de desenho assim, de elmos do Jack Kirby, né? O Jack Kirby tinha essa parada, principalmente quando foi fazer, eu acho que os Eternos, enfim, lá no começo da Marvel. Então eu quis criar essa parada, então eu quis trazer esse personagem que fosse uma coisa assim... ele tem uma história trágica. Eu quis trazer uma parada assim, tipo... a tragédia vai pros outros depois, sabe? A jornada dele se tornou ele, como eu escrevi no lore, o inferno que anda. Ele acaba sendo conhecido como um inferno que anda. Então, um personagem muito dramático. Eu gosto demais do conceito dele. E eu quero ver como é que vai ficar a justaposição entre ele e o Stingray, para que eles realmente não sejam parecidos. Indo para mais um personagem, esse aqui é o Roy Stylus, tá? Ele é um Hobgoblin. Então, o Roy Stylus era um personagem que ele quase nunca jogava com o grupo. Jogava mais solo, mestrei muitas aventuras solo pra ele, mas ele jogava com o grupo. E eu quis transformar isso no visual dele, porque eu lembro que o cara que jogava com isso aqui, que era o Luiz, ele tinha uma inspiração muito clara no Conan. Ele adorava ler Conan, né? O mundo do Conan é um mundo de heróis que não são tão heróis assim, são anti-heróis e são... né? Enfim, não vou ficar falando aqui pra não derrubar meu vídeo de YouTube. Se você conhece Conan, sabe o que eu tô falando. Então o visual dele... também puxei muito na minha memória do que eu tinha na cabeça sobre o personagem e dei uma evoluída. Então, essa paleta de cores meio desconexa, você vê que ele é bem colorido, né? Eu quis trazer uma coisa meio de pirata, né? Uma coisa assim, de alguém que gosta de chamar atenção. Ele era um personagem que tinha excesso de confiança, busca pela fama, né? Ele tinha todo esse lance, né? Era completamente desonesto, era quase um precursor do Jack Sparrow, né? E então o visual dele aqui, eu tô querendo ir pra um Hobgoblin que eu fiquei na minha cabeça, de uma arte de Hobgoblin de Dungeons and Dragons, que eu não lembro se é de segunda edição, acho que é da terceira edição. Aquele Hobgoblin meio peludo, que lembra um pouco, até mesmo assim, com as manchas, o pattern do lince, né, daquele felino grande. E quis trazer aqui de detalhes, bom, a cimitarra, que eu lembro que ele tinha uma espada cimitarra, mas numa pegada
aqui já mais tunada, né? Então é uma cimitarra mais na pegada não árabe assim total, mas mais por quase uma cimitarra meio sabre, né? Então quis fazer um cruzamento dessas armas. As facas com certeza vão ter que participar em algum momento, porque era uma assinatura dele enfiar faca nas costas de inimigos e aliados, ou jogar uma faca para enfiar uma faca na cara de um inimigo, no olho, né? Então ele tinha essa parada com as facas, ele era muito hábil com arremesso de faca. E com certeza, se você não percebeu até agora, eu fiz de uma maneira completamente maluca joias colocadas do jeito mais tosco que você possa imaginar, porque ele era um personagem absolutamente agarrado à ideia de riqueza material. Então aqui eu quis trazer uma coisa, né, onde ele está tão preocupado, ele é tão desconfiado que ele não quer nem esculpir, né, uma rocha, uma joia, uma gema que ele encontra. Ele simplesmente quer derreter um pouco o bracelete, colocar, enfiar a pedra ali e pronto, é isso, entendeu? Ele não vê, ele acha bonito ter dinheiro, ele acha bonito ser rico. Então, acho que dá pra fazer depois com o ilustrador profissional, ou a ilustradora, né? Uma coisa legal aqui em torno dessa ideia de que ele tem os braceletes repletos de pedras preciosas, ou ali, por exemplo, tipo, eu fiz aqui uma bateria de pérolas, tá vendo? Uma pérola negra aqui, ó. Né? Fiquei brincando com a ideia de pedras assim, quebrada, rachada. Não interessa pra ele, porque pra ele isso aqui, na verdade, é a versão a versão fantasy dele de um cartão de crédito com um saldo muito grande, entendeu? Então a ideia aqui é que esses braceletes sejam assim, dá pra ver o lado Hobgoblin tosco de ser, de falar que pode ser tosco esteticamente, mas pode ser muito engraçado, da praticidade de falar, mas tá tudo que eu tenho tá aqui, entendeu? Então se não arrancar meu braço tá tudo certo, e ele quer mostrar que ele tem dinheiro para as pessoas respeitarem ele, porque era um personagem absolutamente assim, aquele herói semi-vilanesco, né? E também lembro quando eu desenhei a primeira vez, desenhei ele careca, e depois lembrei que em um dos desenhos dele tinha essa parada. Na década de 90 a gente tinha um personagem que era o Gedeão, que o Rob Liefeld desenhava, e ele tinha essa chuquita gigante aqui, ó, esse cabelo comprido, preso por ali em cima, por um rabo de cavalo gigante. E eu quis brincar um pouco dele ter essa coisa também meio Mad Max, novamente, de cabelo meio tingido de vermelho, sabe? O pelo dele, né? Ele já tem pelo, ele tem pelo e cabelo, que é que é meio nonsense, mas enfim. E aí o cabelo dele ele deixa crescendo e tal, enfim. Acho que tem muita coisa pra contar aqui nesse personagem. Talvez a pose não seja tão cativante, mas eu quis fazer uma pose como se fosse uma coisa dele olhando pro espectador, né, que tá andando na rua, do tipo, e aí, vamos fazer negócio? Pô, você vem por aqui é uma área perigosa, hein, meu? Cuidado, hein? Eu quis fazer essa parada dele de ser meio fanfarrão e perigoso ao mesmo tempo, tá? Lembro de uma cicatriz que era bom colocar, que eu, se não me engano, ele tinha cicatrizes. E aí a armadura de loriga de escamas dele, eu não sei se a cor vai ficar em azul, já divido aqui, porque esse vídeo também é briefing, tem que dar uma estudada. Mas essa paleta aqui é mais desconexa, tal, passar essa coisa meio de pirata, tô me lixando pra estética, tô me lixando pra... Eu quero uma coisa útil, entendeu? Pra ganhar dinheiro e enfim, essa era a busca dele, né? Eu quero fama, glória, mulheres, dinheiro, castelos, eu quero tudo, entendeu? E era um cara assim absolutamente não confiável. Era um personagem que tinha o seu colorido. Aí a gente tem o Galardon. Então o próximo personagem, que já é o penúltimo aqui, tá, gente? É o Galardon. O Galardon era um mago, com cara de mago, com roupa de mago, assim, mago sabor mago, pizza sabor pizza, sabe? Então não tenho muito o que falar, tá? A única coisa que eu lembrava muito é que o jogador dele, que era irmão de outro jogador, ele tinha um mago que tinha assim folhas e folhas de grimório, né? No GURPS cada magia é uma perícia. Então era absurda a quantidade de magias que ele tinha. Era absurdo, e eu acho que eu vou contar no lore justamente essa característica que eu lembro dele,
E então eu quis brincar aqui com o livro, tá vendo? Ó, com o grimório dele muito grande, gigante. Não tô mais tão feliz com a luva. Pensei na ideia da luva ser uma reflexão de uma mão que, sei lá, a mão dele tá apodrecendo, uma parada assim. Ele é um personagem que ele era tão focado na ficha dele pra magia, que eu lembro que a força dele era um bagulho assim, ST7, ST8. Ele tinha uma força, ele era fraquinho mesmo, tudo pra ganhar pontos, pra virar um baita de um mago. Então, é isso. Aqui o que eu gosto muito desse desenho, tá? Não tô me autoelogiando, mas só o que deu certo, que eu fiquei feliz, foi esse efeito de aura mágica aqui, ó. Que eu usei vários pincéis e vários overlays e tal, pra criar essa aura mágica que eu queria que não tivesse uma cara de uma energia nem elétrica, nem de fogo, nem de gelo, né? Uma coisa assim absolutamente arcana, e eu vou buscar isso também com o ilustrador quando for fazer a arte, tá? Ele era um elfo magrinho, magrelo, tinha essa roupa de mago, sabor mago, e um baita de um livrão gigante. Eu acho que vai ser a assinatura pra gente colocar ele nessa commission. O último personagem, né? Esse foi um pouco mais difícil, porque eu não consegui quase nada de informação, e na verdade eu descobri que no final era outro personagem, mas o que eu guardei daquele jogador da época foi esse personagem, que era o Crane LeBlanc, né? Que na época a gente falava obviamente LeBlanc, né? A gente nem tinha ideia. E o Crane, a ideia, eu acho que esse conceito, eu não sei o personagem acho que era o Flávio, que ele tinha um outro personagem, eu não lembro dele de verdade, mas lembro muito desse, e também era dele a ficha, embora acho que depois eu conversei com o André, ele falou que era não sei se era o primo dele, alguém jogava mais com ele do que ele mesmo. E esse conceito ficou muito na minha cabeça, e eu vou pôr no pôster, que era um cara que ele era tão rico, mas tão rico, que ele tinha uma armadura feita de diamante. E aí a inspiração vem muito claramente pra mim de Cavaleiros do Zodíaco, do Cavaleiro de Cristal, né? Cruza até um pouco com o Cavaleiro do Zodíaco, o Cavaleiro de Cisne. Então, não tem mais o que falar. Acho que é fazer majestoso esse personagem. Eu quis colocar uma capa nele diferente da dos outros. Eu acho que tem que baixar um pouquinho mais essa capa. Eu queria fazer uma capa de cavaleiro, que é aquela capa que tá mais na pegada de cobrir o tronco, para ser utilizada também em batalha, sabe? Para chicotear no inimigo, para ele tirar ela facilmente, ela não ser um problema. A função dela tá mais aqui como combate do que para esconder ele. Eu tenho certeza que o personagem originalmente não tinha um bigode, não tinha uma barbicha, mas eu quis colocar para dar uma diferenciada, para trazer um ar refinado para ele, assim, um personagem que sabe, conhece o bom e o melhor do mundo e decide fazer e se aventurar. E, enfim, muitos brilhos, né, gente? Tá parecendo, tipo, que é feito de vidro, enfim. Eu quis brincar muito com brilho. Essa armadura, esse design, eu acho que dá pra ser infinitamente melhorado, tá? Tá longe de ser, assim, ideal. Mas eu falei, cara, eu preciso terminar, eu sofro muito pra terminar as coisas. E aí eu quis trazer um lore aqui, que eu acho que nem tinha, tá, no personagem. Então eu quis trazer ele ter essa arma de esgrima. Primeiro uma arma de esgrima para ficar diferente dos outros, para não ficar todo mundo com uma espada. Então o John tem uma montante, uma espada genérica, que só vai ter uma energia em volta. A Anne tem um arco. O Stingray, cara, garras e nem usa arma, porque ele é a arma, né? O Galardon com cajado. Eu falei, vou pôr uma arma diferente nele para não ficar... E eu acho que faz muito sentido com a coisa do diamante, do piercing, dessa coisa de perfurar, né, de ser o diamante usado na ponta de brocas, né? Então ele ter a arma mais mortífera do mundo, uma arma que assim ignora resistência a dano, uma arma que, quase indefensável, sabe? Então eu quis fazer esse sabre, não é um sabre, perdão, não é um sabre, é como se fosse um florete, né? Uma arma de esgrima feita com o diamante. Não interessa se faz sentido, se tá no vídeo dando risada, relaxa, mano. Eu adoro esses personagens, tenho um carinho por eles, porque eles são... minhas lembranças são as primeiras gavetinhas de personagens de RPG na minha vida. E depois, mas passou centenas de personagens. Então, assim, sem juízo de valor, se é demais, não é. Pra mim né? Se você tem idade aí do outro lado e tá pensando nisso, e você vai concordar comigo, né? Que tipo... que nem a primeira Miss Júpiter falando ali, né, no filme
do Watchmen, né? Ela fala, sabe, à medida que o tempo passa, até as partes mais feias ficam brilhantes, ficam cada vez mais brilhantes. Eu acho que eu tô nessa, eu tô um homem de meia idade, trampo pra fazer, um monte de problema, a vida já aconteceu, um monte de coisa, né? Mas aí vem, eu acho que vai ser gostoso ter esse pôster e olhar pra esses personagens com carinho, até pra criar novos, né? A voltar a jogar D&D, é um outro assunto, é um outro papo, é um outro vídeo. E aí, passado o vídeo, eu vou retomar então aqui no final do vídeo o Reason Why dele. Então, este vídeo, você, por favor, se você tem uma pessoa que é um ilustrador que desenha um pouco nessa pegada do Humberto Ramos, do Joe Madureira, né? Ou que pode fazer uma parada nesse estilo, ou que curte fazer, que, por favor, o vídeo é isso, eu vou pagar R$1.000. Eu sei que não é uma fortuna, mas também acho que não está abaixo do mercado. Eu dei uma pesquisada, né? E também tem minhas possibilidades financeiras. Na verdade, é um grande investimento para mim pessoalmente, tá, gente? Eu vou pagar R$1.000 para ter essa arte. É uma commission, então, com esses personagens todos que eu mostrei, uns inimigos na frente ali, só, né? Indicial, dando aquela composição em volta. Um easter egg ali de um gigante lá no fundo, mas é easter egg, não é desenhado em detalhes, né? Lembra a atmosfera, né? Vai distanciando. Um maluco alado lá de longe também, só uma silhueta, um vulto. Então, se você conhece alguém que, putz, cara, é perfeito pra fazer essa arte, você vai adorar, manda pra mim, manda nos comentários aqui embaixo o Instagram dessa pessoa, né? Não sei, o DeviantArt dela, né? Tem tantas plataformas, cara, de portfólio. Manda pra mim que eu vou escolher. Tá bom? E obviamente, depois que eu achar essa pessoa e rolar essa commission, vamos fazer um vídeo para mostrar esse processo, que eu acho que vai ser bem legal, tá bom? Porque aí, conversando com a pessoa, já tendo entendendo, né, o valor que é esse, não é 900, também não é 1.100, não é 1.200, R$1.000, com a arte finalizada, colorida e tudo mais, eu acho que vai ser legal também guardar o processo, mostrar os RAFs, né, as composições, os concepts e tal, pra chegar. São sketches, né? Porque ninguém vai ficar, né? Pelo amor de Deus, é só pra fazer os sketches pra gente ter um alinhamento pro cara não ter que ficar gastando tempo desenhando um negócio e falar, não gostei. Fazer o processo bonitinho pra quando a pessoa for fazer de fato, falar, fechou o design dos personagens, fechou a pose, fechou a composição, agora eu taco o pau na máquina, entendeu? Esse é o processo normal. E eu acho que se eu guardar isso, né? Essa evolução dá um vídeo muito legal, tá bom? Então, deixa aí. Se você que está assistindo é ilustrador, é ilustradora, pelo amor de Deus, né? Também deixa aí. Eu vou ver, eu espero de verdade que esse vídeo chegue para eu descobrir algum artista assim que rola de fazer esse trampo e que, deu um match incrível entre essa ideia desse pôster e o estilo de arte. Não tenho mais nada para falar, então vai caçar aí alguém ou vem aí trocar ideia. Tem R$1.000 na mesa para fazer essa arte. E é isso. Fica com Deus. Tchau.